Bom dia, estamos começando mais um Sindicef Movimento. Bem-vindo você que está nos assistindo, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos começando o nosso programa, onde vamos estar trazendo bastante informações, tanto restrita para nossos filiados e filiadas, como também para a população em geral. Então estamos começando agora e vamos ter bastante entrevista hoje. Nos dias 9 e 10 de agosto, nós fizemos um curso de formação sindical, sobre a história do movimento sindical no Brasil. Foi um curso extremamente interessante e a perspectiva nossa é que, através do conhecimento da história, a gente consiga entender um pouco do que está acontecendo hoje, né? Porque a história se repete, a resistência da população também se repete, né? Então a gente entender como foi criado o primeiro sindicato, as primeiras pessoas que botaram, né, sua cabeça na guilhotina para formar as entidades de defesa da classe trabalhadora. Então é um movimento, foi um curso muito rico, muito atrativo, e a ideia nossa é a gente reproduzir esse curso para várias cidades, para vários locais onde nós temos concentração de filiados, né, que é o caso de Caicó, de Ceará-Mirim, de São José de Mipibu, de Santa Cruz, de Mossoró, de Açu, Pau dos Ferros, enfim, em todos os locais onde há grande concentração de filiados nossos, de sindicalizados, a gente vai estar reproduzindo esse curso, porque com esse curso a gente consegue entender boa parte do que nós estamos passando agora, e é importante que as pessoas façam essa análise, é importante que as pessoas conheçam a história do Brasil e do mundo sobre a resistência, né, da população, os embates que houveram, inclusive para que a gente hoje esteja aqui podendo falar tranquilamente e livremente sobre isso, foi porque houve muita resistência por parte da classe trabalhadora. Estamos agora aqui com o Dr. Vinícius, que vai estar falando sobre um outro tema. Semana passada nós tratamos de um tema que está bastante em evidência aí entre os nossos filiados, que é a questão do FGTS, e hoje nós queremos falar sobre a questão do PASEP, que é outro tema que também tem suscitado muitas discussões e muitos questionamentos por que o sindicato não entra com essa ação do PASEP. Então eu queria também que o senhor desse os esclarecimentos devidos sobre essa questão, por que entrar, por que não entrar, se deve, se não deve, se é agora, se é depois, o que é que está acontecendo, se tem decisões favoráveis em relação a isso. Agradecer mais uma vez de estar aqui com você, com todo mundo, todos os telespectadores, e gostaria de dar uma informação primeira sobre o PASEP. Nós chegamos a ajuizar uma ação coletiva, tempos atrás, sobre o PASEP, e essa ação pleiteávamos na época aqueles planos econômicos que foram aplicados para o FGTS, como havia um entendimento jurisprudencial dizendo que FGTS e PASEP se submetiam ao mesmo regime, eram fundos que tinham a mesma finalidade e tudo mais. Ingressamos com a ação pedindo aqueles planos econômicos, aqueles índices, né, de 89 e 90. E a ação foi julgada prescrita, porque pensávamos e defendíamos na época que a prescrição era trintenária, e depois veio a decisão e não teve jeito, a gente perdeu em todas as instâncias. Então a gente chegou a ajuizar uma ação coletiva sobre PASEP. O fato é que essa ação que se divulga, e nós temos informações que as decisões estão sendo desfavoráveis, que é apregoada como uma maravilha, uma coisa que vai, enfim, disse até do valor, que é 70 mil e tudo mais. Essas coisas que para advogado prevê antes do processo terminar, essas coisas que são muito difíceis, mas a pessoa já divulga valor, cifra e tudo mais. A gente também recomenda o não ajuizamento dessa ação, porque não tem qualquer discussão nos tribunais acerca de PASEP. O PASEP era um fundo que foi extinto, era um programa de formação do patrimônio do servidor público, né? Se destinava a formar esse patrimônio do servidor público. Tinha um reajuste que o servidor recebia, podia sacar naquelas hipóteses e tudo mais.
mas o PASEP foi extinto com a unificação dos fundos PIS, PASEP, e a pessoa hoje só tem acesso a esse recurso naquelas hipóteses, aquelas pessoas que têm carteira assinada, que recebem até 2 salários mínimos, né? Nos últimos 12 meses, aí tem direito àquela, dentro de um calendário, a sacar, enfim. Então o PASEP não existe mais. E não existe qualquer discussão nos tribunais, na justiça, sobre PASEP. Não tem qualquer discussão. O sujeito vai ao Banco do Brasil, solicita aquele extrato e vê o valor de minuta e diz aqui, tem alguma coisa errada. Mas você diz isso sem ter base nenhuma, sem saber a legislação aplicável ao caso. Então você não pode dizer simplesmente pelo fato de ter um valor diminuto lá no extrato do PASEP, que o valor lá inscrito seja indevido, né? Que o valor pudesse ser maior. Então não tem ação sobre PASEP, não tem qualquer discussão na justiça viável, cabível, sobre o PASEP, por isso que a gente não recomenda. Né? Não se tem um embate jurídico, alguma discussão importante que tivesse uma repercussão grande, de modo a justificar o ajuizamento de ação dessa natureza. Tanto é verdade que as ações que estão sendo ajuizadas aqui, que a gente tem conhecimento, estão sendo julgadas improcedentes. Procedentes também. Sabe o que eu acho, doutor Vinícius? Primeiro dar uma informação, né? Fiquei muito feliz que agora no final do mês passado, no mês de agosto, eu recebi meu crédito do PASEP, R$ 20,64. Eu acho que eu não sobreviveria sem ele, fiquei muito feliz. R$ 20,64. A segunda coisa, e aí falando sério, o que é que eu acho que está acontecendo, né? Eu acho que devido à crise financeira, os advogados estão inventando coisas mirabolantes que na verdade nada tem a ver com aquela ação que ele divulga. Eu acho que é só uma forma de captar clientela. É o que está dando a entender. Porque, inclusive, numa fala de uma pessoa que está fazendo esse ajuizamento, ela falou assim, o senhor traga a sua documentação, porque se o senhor não tiver direito a essa ação do PASEP, nós entramos com outra ação X, a ação essa, que o sindicato foi pioneiro no ajuizamento e no ganho dela, né? Então, nessa fala ficou muito claro que, na verdade, o que está por trás disso é captação de clientela. Olha, essa daqui não deu não, mas eu entro com essa e essa sua aqui, né? Pessoal muito bom, muito preocupado com o interesse público e que eu quero lembrar que cobram de 20% a 30%, né? O escritório cobra 10% e ainda há reclamação em relação a isso, né? Então, eu fico muito preocupada com essa... Eu sei que a situação financeira da maioria das pessoas não está boa, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo, porque lembrando que agora quem perde paga, não é isso? Quem perde paga. Exatamente. E o advogado deve ser o primeiro a informar sobre uma aventura judicial, que é quando a ação não tem base. E hoje, com os precedentes que são firmados pelos tribunais superiores, com os precedentes, esses temas que são definidos em nível de STF, em nível de STJ, isso passou a ter uma repercussão muito grande. Os juízes passaram a aplicar com mais uniformidade, com mais frequência e tudo mais. Então não dá para você fugir do que os tribunais decidem. É o que o tribunal decide, porque é o prognóstico de uma ação judicial. Quando aparece uma ação aí com uma decisão favorável de primeira instância, né? E vai para o segundo, vai para a terceira, acabou, morre, porque já tem jurisprudência a respeito. Se você tiver pedido na ação anterior a 5 anos, ele vai julgar prescrito, porque o entendimento sobre PASEP é esse, prescrição quinquenal. Quinquenal também. Então, né? Então, exatamente, então tem que ter cuidado, é por isso que a gente está aqui alertando os servidores. A gente não está aqui fazendo propaganda contra ninguém, a gente quer, exatamente por conta do nosso compromisso que nós temos com a base, compromisso que a gente tem com a categoria. Não somos apenas advogados, somos advogados de um sindicato que tem responsabilidade, que tem compromisso, que tem história. Então, exatamente por conta de tudo isso é que a gente tenta prestar, na medida do possível,
uma advocacia que seja uma advocacia do interesse da categoria, do interesse do trabalhador do serviço público. Bom, muito obrigado, doutor Vinícius, um bom dia e até a próxima. Foi inaugurada uma nova Central do Cidadão em Mossoró e, a despeito de que isso vai ajudar e muito a população para resolver seus problemas pessoais, tirar documentos e uma série de outros serviços que são oferecidos, a inauguração dela foi um pouco conturbada, né? Porque o nosso governador, ao invés de servir de vitrine, né, ele mandou a esposa, a primeira-dama, para fazer essa inauguração. E ela foi quem aguentou toda a rebordosa dos protestos da população contra o desgoverno Robson Faria, né? Mas, de qualquer forma, parabéns, Mossoró, por essa conquista e que realmente ela sirva a que veio, né? Servir a população e diminuir o tempo de filas, o tempo necessário para você resolver seus problemas pessoais. Então, parabéns, Mossoró, por essa nova Central do Cidadão. Hoje estamos aqui com o Dr. Leonardo, nosso assessor jurídico na área civil, que tem a ver com as questões pessoais, né, vamos dizer assim, fica mais fácil de entender. Dr. Leonardo, o senhor está trazendo um tema aí que a gente já tratou, mas que continua sendo muito usado, muito procurado aqui na nossa assessoria, e nós achamos por bem repetir o tema, né, que é a questão da venda casada. Quando você faz um empréstimo, principalmente quando você faz empréstimo, que vem junto um plano de previdência, que vem junto o seguro, né? Um monte de coisa que eles embutem junto com o empréstimo, que fica difícil para a pessoa recusar na hora, porque fica tipo assim, uma ameaça velada. Se você não fizer, o empréstimo não vai dar certo, né? E que depois a pessoa fica desesperada quando vê a ruma de penduricalho que tem no contra-cheque, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, para esclarecer novamente para os nossos filiados e para a população em geral, e o que fazer em relação a isso e que cuidados ter para não cair novamente nessa esparrela. Bom dia, Gigi. Realmente a gente já tratou desse tema, mas eu achei interessante trazer novamente, porque eu venho observando aqui no plantão jurídico do nosso sindicato a procura ainda pelo filiado dessas situações em que ele faz um empréstimo e contrata, mesmo às vezes sem querer, ou às vezes até mesmo sem o conhecimento dele, ele vai contratar, ele quer um empréstimo, ele vai contratar um empréstimo e contrata juntamente um seguro de vida, uma previdência privada, que ele não estava, né, interessado nisso. Isso é a chamada venda casada. No geral, o Código de Defesa do Consumidor, ele veta essa venda casada. O que seria essa venda casada? É o fornecedor de um produto ou de um serviço condicionar a contratação daquele produto ou daquele serviço a um outro produto ou a um outro serviço. Isso é a chamada venda casada. Eu condiciono a venda desse produto aqui se você adquirir esse outro aqui. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. E para serviços também. Se vou contratar um serviço, olha, eu só contrato esse serviço com você se você contratar esse outro serviço. Não pode, isso o código veda veementemente. Mas os fornecedores de produto ou serviço, de vez em quando, para não dizer... De vez em sempre. Lógico, né? A gente não pode generalizar, mas existe sim em determinados nichos de mercado, essa busca incessante do fornecedor do produto ou do serviço, embutir um outro produto ou um outro serviço naquela contratação que efetivamente o consumidor quis buscar, né? O mais grave que eu vejo na situação do nosso filiado é que ele continua buscando os empréstimos dele consignado, né? E ele continua contratando o empréstimo dele, mas naquela contratação está embutido ali um seguro de vida, uma previdência privada, que muitas das vezes, ou posso dizer, na grande maioria das vezes, o nosso filiado ele está contratando o empréstimo e nem sabe que está contratando
esse seguro ou de vida ou essa previdência privada. Por quê? Porque ele não lê Aquela o que está... que a gente tem de não ler o que está contratando. Exatamente. Assina aqui, a gente... Exatamente, Gi. Então, não há preocupação, porque, veja, quando essas empresas vão fornecer o contrato de empréstimo para você, ela está lá em um outro documento, aquela contratação do seguro de vida, a previdência privada, não é no mesmo contrato não, eles juntam, né, aquela papelada toda, é um outro contrato. Então, na ânsia de você fechar o seu contrato de empréstimo, você não toma o cuidado de ler o que você está assinando, de procurar ver o que você está assinando. Simplesmente eles fazem, assine aqui, você assina, não se preocupa. E depois que você assinou, fica muito difícil você comprovar no Poder Judiciário que você foi induzido a erro, porque está lá a sua assinatura. Então, é mais um alerta, eu trouxe esse tema novamente, mais um alerta para os nossos filiados. Quer contratar um empréstimo consignado? Tudo bem, mas preste atenção no momento da contratação. Se não está sendo colocado para você ali um produto, né, ou no caso um serviço que você não quer contratar. Às vezes o valor é pequeno, 5, 6, 7, 8, 10 reais, mas aquilo ao longo do tempo, eu já peguei filiados aqui que pagou anos e anos. E ele, se ele quiser cancelar, ele pode cancelar, não tem problema, mas ele não vai receber esse valor que ele pagou de volta. Então, o filiado que está me assistindo e a população em geral... que passa por isso também, né? Que passa por isso, prestem atenção no que você vai contratar. E só contrate aquilo, se houver uma imposição, você demande no Poder Judiciário, porque é proibido. Você não pode condicionar, como eu disse, contratar um serviço, se você contratar outro serviço daquele fornecedor. Não pode, o código veda. Então, preste atenção nisso, para que você não venha a ter um prejuízo financeiro e que você venha a ter dor de cabeça depois, porque às vezes até para você cancelar esses serviços, você requer administrativamente, eles não cancelam, você precisa buscar o Poder Judiciário, ou seja, vai demandar seu tempo, você vai ter que ir pagar custas, às vezes, de processo, se não for possível mover ação no Juizado Especial de Pequenas Causas. Quer dizer, você só vai ter dor de cabeça, que se você, no momento da contratação, se você tiver um pouco de cuidado, você evita todo esse problema a posteriori. Então, venho de novo para esse tema, volto a dizer, para servir de alerta para os nossos filiados e para a população em geral que está assistindo. Tome cuidado, leia, não assine nada sem ler. Se preocupe com o que você está assinando, até mesmo para ver o que você combinou, se está ali, se as cláusulas que foram as tratativas iniciais, que a gente chama de proposta no contrato, se o que foi ofertado, o que foi oferecido, o que lhe fez contratar aquele serviço, se está tudo ali. Então é importante ler. Às vezes fala, não, doutor Leonardo, mas é muito papel, tem letras miúdas. Não, você não é obrigado a assinar correndo, não. Leia com calma. É melhor você ter uma paciência naquele momento do que você ter uma dor de cabeça posteriormente. Talvez até uma dica besta seria, principalmente se mandarem você assinar mais de um papel. Exato. Né? Então, se você não lê o primeiro papel, aquele que é maior, com mais letrinhas, pelo menos lê o segundo, para saber se não é isso. Né? Porque provavelmente ele vai estar colocando assim, assina aqui, aqui, aqui e aqui, um desses é isso. Então, assim, se você não consegue ter a paciência de ler, pelo menos o primeiro, que é o contrato, geralmente o primeiro é o contrato do que você realmente quer, pelo menos lê as outras coisas que você está assinando, para ver se não é uma venda casada. Se for, também não seja, não tenha nenhum constrangimento de dizer, não, isso aqui eu não quero. Exato. Se você achar que aquilo ali, se você não assinar aquilo ali, ele vai prejudicar o outro que você quer, assina, mas no mês seguinte já cancela. Exato. Pelo menos só pagou uma, né? Pode ser. Assina, deu certo, deu. O dinheiro caiu na conta, caiu. Vai lá aí no outro mês vai lá e cancela. Já faz o requerimento. Né? Mas de forma que você não tem esse prejuízo, exato, porque é dinheiro jogado pelo ralo. Pelo ralo. Você já está tão apertado que precisa do empréstimo. E ainda vai ficar jogando dinheiro pelo ralo, né? Mesmo sendo valor ínfimo, como a gente colocou, que na grande maioria né? Um seguro de vida, o valor é baixo, uma previdência privada também, mas querendo ou não, é dinheiro que você tá repassando para aquela empresa.
e esse dinheiro não vai voltar mais. Ele já lhe pega bastante dinheiro no juro, né? Juro, que não é brincadeira. Que não é baixo, né? Mesmo que sendo empréstimo consignado, que são taxas especiais, né, por ser servidor público, mas mesmo assim, a gente sabe que a política da prática de juros aqui no país é bastante elevada, né? Isso. Bem diferente de outros países. Então, é só prestar atenção nisso aí para evitar a dor de cabeça. Ok, tá bom. Muito obrigado, doutor Leonardo, e até o próximo sábado. Eu que agradeço, gente. Até o próximo sábado. A bancada federal do Rio Grande do Norte se reuniu com o presidente Temer em busca de melhorar a segurança do Estado. Eu acho muito interessante essas coisas, né? Porque, por exemplo, quando foram vender seus votos para dizer sim à continuidade do presidente Temer, para que ele não fosse investigado, ele liberou milhões, muitos milhões em emendas parlamentares. Por que parte dessas emendas não se preocuparam os 5 deputados do Rio Grande do Norte que votaram contra o povo e a favor do presidente Temer? Por que não se preocuparam dessas emendas ser, por exemplo, na área da segurança, né? Venderam seus votos por outros recursos e agora vão bater a porta do presidente tentando resolver o problema de insegurança aqui no nosso estado, né? Interessante. Só para lembrar, né, os 5 deputados que votaram com o presidente legítimo Temer para ele não ser investigado foram Betinho Rosado, Fábio Farias, Walter Alves, Felipe Maia e Rogério Marinho, só para a gente não esquecer. Estamos aqui com o Valério para falar dentro dessa conjuntura política, né, Valério? Está sendo gestada a reforma política, né, por esse congresso aí extremamente representativo do povo brasileiro, para não dizer o contrário, lógico. Como é que você está vendo essa reforma política, né? Porque tudo que vem dali vem para prejudicar. E mais uma vez a reforma política não está fugindo da regra, né? Você acha que tem... Como é que você vê essa reforma política? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, ao Sindicef, dizer que não existe uma reforma política, existe uma reforma eleitoral que está em curso, onde essa reforma visa beneficiar os políticos que estão atualmente e manter a expressividade dos partidos atuais, dos grandes partidos. Na verdade, tanto o Distritão como o fundo partidário visa manter no poder os grandes partidos. Essa reforma não trata da questão da transparência. Aliás, eles criaram a figura do financiamento oculto. Quem já viu isso? Isso é palhaçada. Diante de toda essa crise institucional que o Brasil está vivendo, né, de toda essa campanha contra a corrupção, aí estão criando uma figura do financiador oculto. Você vai contribuir para um candidato, a população não precisa saber quem foi que contribuiu. Quem já viu isso? Que absurdo é esse? Absurdo completo. Então, não tem transparência, né, por esse motivo. Ela tira dinheiro da saúde e da educação, como o senador do PMDB disse. Não, vamos tirar das emendas da saúde e da educação para esse fundo partidário. Sim, um fundo partidário bilionário. Um fundo partidário de quase 4 bilhões. 3 bilhões e 600 milhões é o fundo partidário que eles querem para usar na campanha eleitoral. Quem vai se beneficiar com isso? Os grandes partidos. Os pequenos partidos não irão praticamente ter acesso a esse fundo partidário. Primeiro que, se brincar, vão deixar de existir, né? O Distritão, ele vem sem discussão com a sociedade. A reforma política, ela teria que ser debatida nos 4 cantos desse país, nas universidades, colher informações, colher opiniões, e não ela chegar
ser elaborada por um grupo seleto dentro do Congresso Nacional, de pessoas, inclusive, que estão envolvidas na Lava Jato. Muitas pessoas. São envolvidos diretamente na Lava Jato e eles fazem uma reforma eleitoral, vão mudar alguns artigos do Código Eleitoral para beneficiá-los em 2018, para que eles possam continuar. A população precisa dizer não a esse continuismo. A população precisa dizer em 2018 que todos esses que estão aí envolvidos na Lava Jato, envolvidos em corrupção, que receberam financiamento por meio de Caixa 2, a população precisa dizer não a esses bandidos, porque não são políticos, são bandidos que vinham há décadas assaltando os cofres públicos. Há décadas. Tem um da Bahia que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, aí diz assim, desde os 25 anos de idade que ele comete esses ilícitos penais. Então essa figura foi dita pelo Ministério Público, desde os 25 anos que ele é investigado pela Justiça. Mas desde esse tempo que ele se mantém como político, como deputado, participando de eleições, inclusive foi candidato a governador na Bahia, né? Então, nós achamos que a reforma política, ela teria que ser debatida com a população. Hoje, tudo tem que ser debatido com a população. Por que eles têm medo de debater com a população? Por que eles têm medo de ouvir a opinião dos advogados, dos professores? Você não viu na reforma trabalhista, o Rogério Marinho dizendo, a reforma da Previdência está sendo uma cortina de fumaça para não discutir isso com a sociedade, e não precisa eles saberem não. Pois é, eles acham que a reforma política não precisa ser debatida com o povo. E tem que ser. Todas as grandes reformas nesse país... Eles não acham não, né? Eles não querem. Eles têm certeza. É diferente. Eles têm certeza que não deve ser debatido com a população. Porque sabe que a população não vai concordar com isso. E nós achamos que tem que ser. A população tem que ser parte ativa das formulações das políticas de Estado no Brasil. Então é importante que aquelas pessoas sérias, que nós temos pessoas sérias no Congresso Nacional, é preciso que se diga isso, que elas denunciem, que elas barrem essa reforma política, essa reforma eleitoral, que ela não vai trazer nenhuma mudança significativa no processo eleitoral, na escolha dos deputados, do presidente, do senador e do governador. Ok. Obrigado, Valério. Até o próximo programa. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, né, afirma que ainda esse semestre vai estar abrindo o concurso público para a Polícia Civil, Polícia Militar e para o ITEP, né? Então fiquem ligados aí, porque estão prometendo que esse concurso vai sair rapidamente, né, devido precisar de estar repondo o efetivo nessas áreas, né, de segurança. Não sei para quê, né? Porque nosso estado está maravilhoso, não precisaria de mais agentes, né? Então eles estão prometendo que ainda este semestre irão abrir concurso público, aí que se faça a seletiva, aí que esses agentes estejam na rua, é um bom tempo ainda. Então medidas emergenciais, elas têm que ser tomadas muito mais rapidamente que isso. Isso é uma questão que está abalando a estrutura da população norte-riograndense, né? Que está todo mundo vivendo em clima de extrema insegurança, porque os bandidos estão cada vez mais ousados e estão cada vez mais tendo panos para manga, já que a nossa segurança pública do estado do Rio Grande do Norte não funciona, né? Chegamos ao fim de mais um Sindicef em Movimento. Esperamos que você tenha gostado, e qualquer sugestão, principalmente se for filiado, dá uma passadinha no sindicato, dá uma ligada para nós e pode colocar aí temas que sejam do seu interesse para a gente estar discutindo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado.